Condenação em dano moral em valor inferior ao pedido gera sucumbência recíproca. Olha que interessante, né? Quando o autor ele vai propor uma ação de indenização por dano moral, ele tem que apontar na petição inicial qual é a pretensão de receber a indenização, qual é a pretensão de valor a ser recebido na demanda indenizatória. Quando ele foi lá na petição inicial e apresentou um pedido de dano moral, vamos imaginar, de 100 mil reais, e o juiz arbitrou em 50 mil reais, haverá aqui sucumbência recíproca? Essa é a pergunta da doutora Mari Joses Rodrigues. Me dá uma oportunidade aqui de tratar um pouquinho sobre o dano moral. Vamos lá, vamos ficar um pouquinho aqui antes de eu responder essa pergunta. Dano moral, como nós vimos lá na live do dia 13, dano moral ele se configura por ser uma lesão a um direito da personalidade juridicamente protegido pelo ordenamento jurídico. Quando há uma ofensa ao direito da personalidade, configura, via de regra, dano moral. Não é qualquer ofensa ao direito da personalidade, só aquela que merece proteção jurídica. Aí sim, aí configura o dano moral. No dano moral, o dano moral é um dano extra patrimonial. Por que ele é um dano extra patrimonial? Ele não tem conteúdo econômico. Diferente do dano patrimonial, o dano material é um dano patrimonial. No dano patrimonial, o dano tem conteúdo econômico. O dano é corpóreo. No dano patrimonial, há uma lesão ao patrimônio da vítima. No dano extrapatrimonial, não. No dano extrapatrimonial, ele não tem conteúdo econômico. A lesão não é com relação ao patrimônio. A lesão é com relação à personalidade, ao direito de personalidade. O dano extrapatrimonial é um dano incorpóreo. É um dano que não tem conteúdo econômico. Muito bem. O dano moral é essa lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito. Mas, professor, para que haja um dano moral, precisa haver uma lesão, uma ofensa ao direito de personalidade, ao direito existencial, o direito à vida, o direito à integridade física, psíquica e intelectual, o direito ao nome, o direito à honra, honra objetiva, honra subjetiva, o direito às opções sexuais, religiosas, políticas. Tem que ter uma ofensa à vida privada, à intimidade. Tem que ter uma ofensa à imagem. Enfim, um direito existencial, um direito da personalidade. Artigo 11 a 20 do Código Civil. Quando eu tenho o meu direito da personalidade violado, quando que isso configura o dano moral ou quando isso é mero aborrecimento? Mero aborrecimento. Como que eu identifico no caso concreto se é dano ou se é aborrecimento? Você precisa analisar a intensidade dessa violação. A intensidade. Como que isso atingiu o direito da personalidade da pessoa? E aí você precisa fazer uma equiparação com as pessoas do senso comum. Essa determinada situação que ofendeu um direito da personalidade, ela é suportada por todas as pessoas do senso comum? Ela é suportada pelo homem médio? Se ela é suportada pelo homem médio, isso é um mero aborrecimento. Isso não configura dano moral. Agora, se essa mesma situação concreta, se essa situação concreta extrapola em comparação ao homem médio, todas as pessoas que passam por essa situação se sentirão ofendidas no seu dano moral. Extrapola o mero aborrecimento. Aí isso configura dano moral. É dessa forma que nós analisamos. É através da intensidade da violação do dano moral, do direito da personalidade. Quando essa intensidade é uma intensidade suportada por todos, isso é mero aborrecimento. Agora, se essa intensidade é uma intensidade que não é suportada por todos, aqui configura o dano moral. E a análise, do que é suportado por todos ou não,
essa análise leva em consideração as regras da experiência, aquilo que comumente acontece diante de um homem médio, Muito bem. Veja, quando o autor ele vai propor a ação de indenização por dano moral, ele tem que estimar na inicial qual é o valor do dano moral. Não é possível mais, pós-CPC de 2015, não é possível mais dano moral genérico, que o juiz vai arbitrar. Pedido genérico não é possível. O pedido do autor tem que ser certo e específico quanto ao valor do dano moral. Ele tem que ter um pedido certo e determinado. O artigo 292 do CPC diz assim: o valor da causa na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, é o valor pretendido. Então tem que apresentar qual é o valor pretendido. Para isso, o que o advogado tem que fazer na sua inicial? Ele tem que fazer uma pesquisa de qual é a média de fixação de dano moral naquele caso concreto. Inscrição indevida no Serasa? Tem que fazer uma consulta lá no STJ para saber qual é o valor médio de indenização por inscrição indevida no Serasa. Um acidente de trânsito em que a vítima teve a amputação de uma perna, de um braço, qual é o valor estimado, médio, de uma lesão à integridade física de ter o braço ou a perna decepados? Uma cirurgia para colocação de uma prótese no tornozelo em razão de um acidente de moto em que o motoqueiro teve uma fratura exposta do tornozelo. Colocou um pino lá na cirurgia. Qual que é a média, de indenização por esse tipo de lesão ao direito da personalidade? Essa pesquisa tem que ser feita pelo advogado lá na inicial. Essa é a primeira fase, para apurar o valor do dano moral. Como que o STJ, como que o tribunal do seu caso concreto fixa o dano moral entre o mínimo e o máximo em casos similares, em casos iguais ao que você está ajuizando. Essa é a primeira fase. A segunda, você vai levar em consideração as especificidades do seu cliente, as circunstâncias específicas do seu cliente. É o método bifásico. Você vai olhar aqui qual foi o desequilíbrio que essa lesão ocasionou na vida do seu cliente. Qual foi o desequilíbrio que ocasionou na vida dele? Ele jogava futebol antes, caminhava, praticava esporte e agora não pode praticar mais? Antes ele tinha uma vida normal e agora ele é um cadeirante? Antes ele tinha uma vida sadia e agora ele passa por dores, por sofrimento? Aí você vai especificar as circunstâncias do seu caso concreto. E veja, isso é muito importante que você coloque na petição inicial, na causa de pedir. Por quê? Porque isso vai fazer com que o juiz valore o valor do dano moral, levando em consideração as especificidades do autor, da vítima. Cada pessoa sofre o dano moral de uma forma, porque cada pessoa é um ser humano e nenhum é igual ao outro. Uma pessoa que tem uma fratura na mão e é pianista, para ela o dano moral tem uma consequência que é diferente para uma outra que também teve uma fratura na mão, mas não é pianista. Uma pessoa que teve uma fratura no tornozelo e ela depende da força física como uma força de trabalho, ela pratica atividades remuneratórias, ela sobrevive da sua força física, ela pratica ali atividades físicas, é um pedreiro, é um profissional da área de construção, é alguém que depende da sua força física. Para ela, uma fratura no tornozelo tem uma consequência que para um professor que dá aula online e que não precisa ter tanto esforço físico, não é igual. Não vai ter o mesmo desequilíbrio no seu modo de viver, na sua vida. Então, você precisa especificar as consequências do dano moral em cada caso concreto, em conformidade àquilo que atingiu o seu cliente. O grau de irreversibilidade da lesão, como que a lesão afetou o dia a dia dessa pessoa,
Qual foi a modificação que proporcionou no projeto de vida dela? Qual foi a intensidade da dor, do sofrimento, da depressão, da angústia? Isso aí, sim, ele interfere no valor do dano moral. A perda de laços familiares, sociais, profissionais. Ou seja, você tem que analisar a situação do caso concreto e descrever na petição inicial. Bom, quando você faz um pedido de dano moral de R$100 mil e o juiz na sentença arbitra R$50 mil, há uma sucumbência recíproca que o autor perdeu parte do pedido dele, o STJ considera que não, em razão de uma súmula, a súmula 326 do STJ, que diz que nas reparações por dano moral, como o juiz não fica vinculado à pretensão indenizatória pedida pelo autor na inicial, ainda que o valor fixado pelo juiz seja inferior ao que foi pedido na inicial, não há falar-se em sucumbência recíproca, ok? Aí não tem sucumbência recíproca, porque súmula 326 do STJ. Professor, qual é o prazo da prescrição para a ação de indenização por dano moral? Depende da causa do dano moral. Se a causa do dano moral decorre da prática de um ato ilícito, estamos diante da responsabilidade civil por ato ilícito, artigo 186, artigo 187 do Código Civil. Aí o prazo de prescrição é de 3 anos a contar do ato ilícito, a contar da lesão ao direito de personalidade. Mas, professor, o que deu causa ao dano moral decorre do incumprimento de um contrato. Se decorre do incumprimento de um contrato, estamos diante da responsabilidade civil contratual. Artigo 389. E se a responsabilidade civil é contratual, aí a prescrição da indenização será de 10 anos. Artigo 206 do Código Civil. Professor, a relação jurídica decorre de uma relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E agora eu tenho uma pretensão de dano moral dentro dessa relação jurídica do consumidor, consumerista. Aí é o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, prazo prescricional de 5 anos. Então você tem que analisar o seu caso concreto, se é uma ação de indenização por dano moral que decorre de ato ilícito, 3 anos, do contrato, 10 anos, ou do Código de Defesa do Consumidor, 5 anos. Ok? Muito bem. Prosseguindo. Dano moral e a prova. Bom, em regra, o dano moral precisa ser provado. Essa é a regra. E o que se prova? O que se prova é o fato que corresponde à lesão ao direito da personalidade. Esse fato tem que ser provado. Se eu estou alegando que o meu nome foi inscrito indevidamente no Serasa, eu tenho que provar que o meu nome está inscrito no Serasa. Eu tenho que ter um documento do Serasa onde está o registro do meu nome como mal pagador, como inadimplente, e quem fez o registro disso lá no Serasa, no SPC. Essa prova eu tenho que fazer. Por quê? Porque é o fato que constitui o meu direito. E eu tenho que demonstrar que eu não devo aquilo, que a inscrição é indevida, ilícita. Foi feito aqui de forma indevida, de forma ilícita. Se eu provo isso, eu terei direito a ser indenizado pelo dano moral. Eu terei que ser indenizado pelo dano moral. Em situações excepcionais, antes disso, há determinadas situações. Tá sem som? Tá sem som a live? Eu tô meio traumatizado com esse negócio de som. Tem som ou não tem som? Me ajudem aí. Som ok, obrigado, Denis. Sinal e som ok, valeu, maravilha, obrigado. Eu tô meio traumatizado com esse negócio de som aí, mas vamos em frente. Olha só. Valeu, doutor Eurico. Tem determinadas situações
em que o dano moral é presumido. O dano moral é presumido, ele não precisa ser provado. Dano moral presumido, dano moral in re ipsa. O próprio fato já configura o dano moral, mas o fato tem que ser provado. Vou dar um exemplo aqui de dano moral, onde o dano moral é presumido. Morte de algum membro da família. Bom, é presumido a violação aqui, né, do direito à integridade psíquica, a pessoa vai sofrer, o direito à vida, né, foi ceifado. Aqui há uma violação ao direito da personalidade. A morte de um parente próximo, a morte de um filho, de um pai, de um avô. Mas veja, tem que ficar comprovada a morte, tem que juntar a certidão de óbito de quem morreu, para o juiz ter a certeza probatória de que houve a morte. Tendo a prova do fato morte, o dano moral, ele é presumido. Uso indevido da imagem para fins econômicos. Quando a pessoa se utiliza de uma imagem alheia para oferir lucro, essa pessoa que teve o seu direito à imagem violado, o dano moral dela é presumido. Tem até uma súmula 403 do STJ. Inscrição indevida no Serasa. Se você comprova que o nome foi inscrito indevidamente, o dano moral é presumido. A jurisprudência diz, olha, não precisa comprovar aqui o prejuízo, não precisa comprovar aqui o sofrimento, a vergonha. Não, é presumida. Não precisa, nesse caso, é in re ipsa. Protesto indevido com publicidade. Protesto indevido com publicidade, o dano moral é presumido. Ofensa à dignidade da pessoa humana é presumido. Uso indevido do nome em uma propaganda comercial, dano moral presumido. E uso indevido de uma marca, dano moral presumido. Tem uma aqui que colocaram aqui, quer ver, ó? Bloqueio indevido de contas bancárias. Seria dano moral presumido? Sim, dano moral presumido. Você não conseguiu movimentar a sua conta, você não conseguiu ter acesso a crédito, você não conseguiu fazer pagamentos. O dano moral aqui é presumido. Alimento em corpo estranho, né? Alimento industrializado com corpo estranho. Dano moral presumido. Recentíssima decisão do STJ na segunda sessão que uniformizou a jurisprudência. Não há necessidade de levar o alimento à boca, não há necessidade de engolir. Se você comprovar que foi adquirido um alimento industrializado com um corpo estranho, dano moral presumido. Extravio de documentos médicos do paciente pelo hospital público, dano moral presumido? Não, me parece que não. Aí terá que comprovar que foi extraviado e que teve um prejuízo. Uso de cartão de crédito indevido. Uso de cartão de crédito indevido não me parece também um dano moral presumido. Vai ter que ficar comprovado aqui o eventual prejuízo. Olha aqui, onde o dano moral não é presumido. Dano moral não é presumido. Atraso de voo. Atraso de voo não é mais presumido. Tem que comprovar o prejuízo. Atraso de voo internacional e atraso de voo nacional. Recentes decisões do STJ nesse sentido. Quando é feita uma cobrança indevida sem publicidade. Cobrança indevida sem publicidade, sem desdobramentos, o dano moral não é presumido. Demora na baixa do gravame. Demora para baixar lá a alienação fiduciária no veículo, no registro do veículo. Não é dano moral presumido, tem que ser provado. Saque indevido de valor de uma conta corrente. Não é presumido, tem que ser provado. Mero descumprimento do contrato, principalmente aqueles contratos de compra de apartamento na planta. Mero descumprimento do contrato, e o descumprimento aí é na entrega do apartamento. Demora na entrega do apartamento. Não há dano moral presumido. Há, inclusive, quem entenda aí que nem há dano moral. Para que configure dano moral aí, tem que apresentar um fato excepcional, né, que justifica o dano moral. Como, por exemplo, eu comprei um apartamento, e esse apartamento é porque eu iria casar,
e o meu casamento foi prorrogado, o meu casamento foi adiado porque o apartamento não foi entregue. Aí poderia configurar um dano moral, mas mesmo assim provado. Por quê? Porque o STJ considera que o mero descumprimento contratual não gera dano moral. Olha só essa jurisprudência aqui do STJ. O mero descumprimento contratual, caso em que o promitente vendedor deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta por si só danos morais. STJ, terceira turma, RESP 1.684.398. Então tem que ter a alegação de um fato excepcional. Um casamento que foi adiado, um investimento que foi perdido, enfim, alguma coisa que justifique ali o dano moral. Muito bem. Então vimos aqui quando que o dano moral é presumido e quando o dano não é. Você tem que observar no seu caso concreto. Professor, como que eu sei, diante do meu caso concreto, se o dano moral é presumido ou não é? Você tem que fazer uma pesquisa na jurisprudência do STJ e uma pesquisa na jurisprudência do tribunal onde você vai ajuizar a demanda, para você analisar ali se o tribunal entende que o dano moral é presumido ou não, ok? Muito bem, você tem que fazer isso, não há uma regra aqui para dizer quando é presumido, quando não é. É uma análise jurisprudencial, é uma análise aqui que vai depender de cada caso concreto.